Hi guys! Vamos lá para mais uma explicação, mais uma orientação para as atividades dessa semana. Vamos lá? Na segunda-feira vocês começaram com uma aula de história falando sobre o que é ser cidadão, né? Então, deu para entender bem que a partir do momento que eu nasço, estou, né, na Terra, eu sou um cidadão. O que a gente vai ter é a diferença de sociedade, né? Então, a vida em sociedade ela é dividida. Então, quando eu falo cidadão brasileiro, né? Eu gosto dos direitos do cidadão brasileiro, porque o foco qual que era mesmo, além do que é ser cidadão, os direitos e deveres que envolvem a vida de um cidadão, ok? Então, nós vamos nos ater à questão dos direitos e deveres da nossa Constituição, tá? Porque quando eu vou para outro país, será que eu gosto dos mesmos direitos e deveres se eu não sou o cidadão daquele país? Vocês já ouviram falar? Ah, ele tem cidadania americana, ele tem cidadania italiana. Quando eu tenho a cidadania daquele país, eu posso usufruir dos direitos e deveres, certo? Então, nós aqui no Brasil, enquanto brasileiros, usufruímos dos direitos e deveres do cidadão brasileiro, tá? Então, ser cidadão é isso: é estar na terra, ter direitos, ter igualdades, ter direito a ter propriedade e a ter um monte de coisa. Mas também nós temos deveres. Vamos falar um pouquinho sobre isso então. Por que será que cria, né, essa questão de direitos e deveres? Nós começamos como monarquia aqui no Brasil, né? Havia rei, né? Quando o Brasil foi colonizado. E quando a vida se organiza em sociedade, ela tem que estabelecer leis, né? Essas leis no Brasil são estabelecidas pela Constituição. A última Constituição que nós temos é de 1988. Ela é bem recente. Mas a primeira, né, quando surge a primeira Constituição, ainda nós tínhamos aqui a monarquia, né, em 1824. Lembrando que o Brasil só virou república em 1889. Tô fazendo as colinhas aqui porque eu não quero dar informação errada para vocês, tá? Então veja só, nós temos a primeira Constituição no Brasil antes de virar república, antes de termos um presidente, né? A monarquia também teve esse cuidado de estabelecer aqui no Brasil essa Constituição, uma Constituição. Muito bem. Por que tem? Porque existe o trabalho, existe a vida, existe as organizações, né? Dentro de uma cidade, dentro de um país, dentro do mundo. Então, quando eu não tenho isso estabelecido num papel que eu posso lá reivindicar, que eu posso lá cobrar, ou posso e tenho que executar algumas coisas também, não tem como organizar a sociedade. Então a gente não estudou lá sobre os poderes, né? Os três poderes do Brasil, como que o Brasil é organizado na questão das leis. Então agora a gente vai entendendo melhor isso, né? Como que funciona todo esse processo que se chama política, né? A política é um assunto bem extenso e faz parte da nossa vida desde a hora que a gente acorda, né? A gente vai pensando em política, ela está na nossa vida e nós temos que conhecer que quando eu estudo e eu conheço tudo isso, fica mais forte em mim, né? Eu me sinto, eu me aproprio de um poder, né, de cidadão. Quando eu ignoro tudo, qualquer um pode falar qualquer coisa para mim e eu não sei se é verdade, se é mentira, se eu tenho direito ou não, se é meu dever ou não. Então, estudar os deveres e os direitos e saber da nossa Constituição é extremamente importante e vocês estão começando a formar isso, né? Veja que o Grêmio é uma forma política dentro da escola, né? Um Grêmio ele tem uma organização, ele tem tudo que pode ou não fazer ali, não é bacana? Vocês têm isso já na política aí da escola, tá bom? Então, quando isso fica mais forte? Quando o homem começa a trabalhar, quando ele começa a trabalhar numa situação que não é mais lá no campo, né? Então, o primeiro assim, alerta de direitos e deveres vem quando surge lá na França
em 1789, a Revolução Francesa. As pessoas trabalhavam sem as menores condições lá. Trabalhavam o dia todo, sem hora para almoçar, sem hora para ir ao banheiro, sem nada. Imaginou isso? Eles faziam jornadas longas, longas. E não, porque eles não tinham, né, uma constituição, eles não tinham uma regulamentação sobre esse trabalho. Então eles eram explorados. Aí há uma grande revolução, né? As pessoas param, fazem. É um momento muito tenso, né? Extremamente tenso, muito doído. Tem filmes sobre isso. Você vê a condição que as pessoas trabalhavam e só tinham que sobreviver. Horrível, pavorosa, desumana. Mas aí quando, né, há essa revolução, começa então a pôr no papel horário para trabalhar, horário para almoçar, né, de tanto em tantas horas, se trabalha mais, se vai ganhar hora extra ou não. Mas isso não foi assim, no passe de mágica e tudo aconteceu lindamente, viu, gente? São anos de conquista. Até hoje o homem ainda tem que trabalhar para conquistar seus direitos, né? Para saber seus deveres e seus direitos. Isso é uma constância, isso é uma coisa que a gente não para nunca de aprender e de colocar em prática, tá bom? Então vamos lá. O que é preciso saber disso então, né? Direitos. O que vocês entendem por direitos e deveres, né? A gente tem mais direitos ou tem mais deveres? O que vocês acham? O que vocês pensam da aula que vocês viram e tudo mais? O que o Rodrigo falou lá? Que tem tudo a ver com o que a gente aprende na escola, viu? Dá para aplicar bem isso. Por exemplo, vocês estão numa escola, né? Paga com o dinheiro público dos impostos. Paga por nós mesmo. Mas é um direito, né? Então, todo brasileiro tem direito à educação. Você já ouviram essa frase? Todo brasileiro tem direito à educação de qualidade. Todo brasileiro tem direito à saúde. Ir num hospital, ser atendido, ir no posto de saúde, ser atendido, ter consulta, ter exames. Isso acontece de fato no Brasil? Ou nós estamos um pouco distantes do que está no papel e do que deve acontecer de fato? Não somos o pior país no mundo nesse sentido, né? De direitos não cumpridos. Mas estamos longe de estar no ideal, né, gente? Estamos bem longe de estar no ideal. Mas quando eu conheço, por isso que às vezes as pessoas param, fazem uma greve, reivindicam seus direitos, ok? E dever? O que é meu dever fazer? Você está na escola, é seu direito estar na escola e ter aulas e tudo mais. E qual que é o seu dever ali dentro da escola? Estudar, respeitar os funcionários, não é isso? Muito bom! Fora a questão da escola, vamos colocar numa outra situação aqui. Da minha cidadania mesmo. A gente tá falando, ó, vou pegar o gancho aqui da questão do lixo. A Jan já alertou a gente que tem que chamar de resíduo, né? Tá certa ela. Quando é resíduo, eu ainda posso reutilizar, né? Posso mandar para reciclagem. O lixo já não tem mais como fazer nada com ele. Muito bom. Vamos lá, nosso dever. Eu posso jogar lixo na rua? Ou é meu dever de cidadão ajudar a manter a saúde dessa cidade sem lixo no chão? Saneamento básico, né? Saneamento básico é ter essa estrutura de água e esgoto em casa. Mas qual que é o meu dever? Essa água vem, ela é tratada, há um custo. A gente não paga a água, mas a gente paga o imposto, tá, gente? Para o tratamento de água. Não sei se vocês sabiam disso. O que a gente paga, na verdade, lá é a taxa, né, da manutenção desse saneamento básico. Taxa de esgoto. Eu posso desperdiçar água? Ou é o meu dever cuidar dessa água, tomar banhos menores, não lavar calçada, né, ter o uso consciente da água? Lembra disso? Então, olha como tudo está atrelado e tudo faz sentido. Desde que seja feito por todos, ele entra em harmonia. O problema é que nem sempre é assim. Então, os direitos e deveres, eles deviam andar em situação de igualdade, mas nem sempre eles estão assim, tá bom? Então, a gente vai ver aí no livro já
quando começa, né, essa questão dos direitos, e vai começar pelo trabalho mesmo, né, vai começar com a questão das indústrias terem que estabelecer uma condição adequada, né, para os operários trabalharem, tudo bem? E por aí, e aí vai, e aí vai. A outra parte da atividade dessa semana é água. Vai falar sobre a água, né? A água é um bem precioso e finito. A gente acha que a água não vai acabar, porque muita gente fala que não vai mesmo, mas ela vai ficar finita, ela vai ficar dentro de um limite aí que talvez ela vá, talvez até custar bem mais cara, né? Talvez assim para manter essa água tem que se cobrar muito mais para fazer uso dela, porque para que as pessoas se ajustem mais a não desperdiçar, tá? Então vai falar sobre a água, são os slides e as atividades que estão nela, tá? Não é no livro dessa vez, no livro é sobre os direitos e deveres. Tudo bem? Qualquer dúvida, me chamem, que dentro do possível eu vou esclarecendo todas as dúvidas para vocês. Ótima semana de estudos. Pega firme, hein? Vamos lá, não deixa nada para trás porque não tem muita coisa essa semana. Um beijão. Saudade de vocês.